12 squads, eu vou com 12 squads nesta Game Week, na Game Week 310. É a partir desta Game Week que a Sorar decidiu alargar os prémios. Agora é um pouco mais fácil conseguir chegar ali ao Tier 3. Eles alargaram, ok? A partir de agora eles vão manter esse aumento alargado de prémios durante alguns meses. Portanto, aproveita essa questão. Então vou falar aqui das minhas escalações. Vou com 12, como já disse. E antes não te esqueças de visitar a descrição deste vídeo porque tem links úteis. O primeiro é onde tu te registras na Sorar, caso ainda não estejas cadastrado, e ao comprar 5 cartas em leilão tu recebes uma carta de oferta. E depois tens também o grupo Discord Adri Sorar e Amigos, onde estamos lá a criar uma comunidade de interajuda sobre o jogo, sobre os jogadores, sobre transferências, enfim, partilha lá o teu know-how ou extrai informação que vai ser importante para a tua jornada de treinador dentro da Sorar. Então, como já disse, vou com 12 squads. Agora, ou seja, hoje, quinta-feira, ao final do dia, eu faço uma visão geral, ou seja, uma vistoria geral aos squads e só amanhã de manhã, ou seja sexta-feira de manhã, é que eu vou individualmente, jogador por jogador, perceber se está lesionado, se há algum castigo, se há alguma questão que faça com que o jogador possa vir a fazer DNP. Então é na sexta-feira, amanhã, é que eu vou aos detalhes dos detalhes e faço algumas mexidas caso seja necessário. Ok, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 competições vermelhas e 1, 2, 3, 4, 5, são 6 competições em cartas amarelas também, ou seja, está bastante bem repartido. Então na All-Star eu vou com Bizot, Bibanhas, Guido Rodrigues, Luís Alberto e Ekambi. Capitão vai o Ekambi, na esperança que ele faça um golinho. Aqui neste squad não tenho dúvidas. Poderia fazer alguma troca com algum jogador de um outro squad, mas em princípio vou manter assim. Na Challenger Europe vou com Gunay, Gregory, Einan e depois aqui esta dupla, um stack do Porto, Uribe e Evanilson. Vamos acreditar que o Evanilson vai ser titular nesta fase da carreira dele, que está um bocadinho mais intermitente lá no Porto. Em todo o caso, mesmo que ele entre como suplente, dá muito jeito que ele faça uma assistência ou um golo. Enfim, uma ação decisiva para aumentar aí o score dele. É um jogador que eu tenho aqui algumas dúvidas para esta Game Week em particular, mas não tinha outras opções, então vai o Evanilson. Já na Champion Europe, vou com um squad sólido, vou com o Gulaxi, vou com o stack, portanto, do Leipzig, com o Orban, que faz stack então com o Gulaxi. E depois tenho o Arnold, competente, médio do Wolfsburgo, Canales e Deulofeu, este craque do Udinese que está altíssimo no que toca a scores e eu prevejo, acredito que ele poderá continuar a manter esta performance porque já vem de longa data. Depois aqui na Under 23 rara vou com Safonov, Inácio, Guendouzi e com 2 avançados. É raro eu utilizar esta tática de 2 avançados porque são jogadores que se não fizerem decisive torna-se complicado no que toca a pontuações, mas decidi arriscar, vou com all-in, acreditando que estes dois possam fazer decisive e que os outros façam boas pontuações. Portanto, Gonçalo Inácio, Guendouzi, Fleming e Lorientino. Na All-Star Rare Pro, ou seja, onde é possível colocar até 2 azuis, eu vou com este squad, só tenho um azul disponível, os outros 2 azuis que eu tenho, um está lesionado e o outro perdeu a titularidade, portanto vou com o Aidu, o super raro Aidu, e depois o guarda-redes o Trap, Sérgio Oliveira como capitão, tem performado muito bem nos últimos jogos, vamos lá ver se mantém, e com 2 avançados novamente, o Rulo e o Moses Simon, ok? Aqui é mais difícil competir porque eu tenho que fazer 380 pontos para ir buscar uma carta e como estou com apenas uma carta azul vai ser mais difícil, mas estamos lá, estamos na luta. Na Underdog rara vou aqui com o Proper, com o Nunes, com o Verscharen e com o Ivo Rodrigues. Aqui é que há uma pequena dúvida de possível substituição. Eu tenho aqui o Paulinho, aliás devia estar aqui escrito Paulinho, que é o avançado do Sporting, que mesmo não sendo titular, ele joga
sempre, ou entra sempre como suplente e poderá fazer um decisive. O jogo do Sporting não é assim tão difícil, é em casa contra o Gil Vicente e estou indeciso aqui nesta escalação. O Proper vai, com certeza, Verscharan e Mateus Nunes também. Aqui é onde entra a dúvida, porque o Paulinho está dentro dos parâmetros necessários para entrar aqui na Underdog. A Underdog, como tu sabes, os jogadores têm que ter 50 pontos ou menos nos últimos 15 jogos e o Paulinho entra aqui nestas características facilmente. Amanhã acho que vou tomar a minha decisão. Tenho também o Borré com possibilidade, é muito semelhante ao Paulinho, se bem que o Sporting é um clube superior no seu campeonato comparativamente com a Eintracht Frankfurt. Por isso a minha indecisão vai mesmo entre Paulinho e Ivo Rodrigues. O Ivo Rodrigues é titular no Famalicão, possivelmente vou mantê-lo aqui. Ok? Portanto, aqui não há muito mais dúvidas. Quando eu tenho alguma eu preencho todos os jogadores, todos os squads, e depois, para esclarecimento de dúvidas, venho aqui ao All-Star, que é onde todos os jogadores entram, venho à carta extra e vejo os jogadores que ficaram de fora. Existem aqui bons jogadores que ficaram de fora, por exemplo, o Lacroix ficou de fora, o Acerbi parece que agarrou titularidade no Inter de Milão, ficou de fora. Tenho aqui o Giorgi, também é um central competente. E o Tá não o coloquei porque vai jogar contra o Bayern de Munique, vai ser muito difícil. Vitor Hugo está numa fase intermitente da carreira, da liga, pronto, dos últimos jogos. Tem feito maus jogos e alguns deles até é suplente, portanto não entra. Portanto, eliminando o Tá e os outros que já expliquei, ficam aqui três opções de jogadores que poderiam entrar nos squads, que é o Lacroix, defesa central do Wolfsburgo, que vai ter um jogo relativamente fácil em casa. O Acerbi não o coloco porque quero que ele faça pelo menos mais um jogo a titular no Inter, para eu perceber a posição que o treinador tem para com ele, portanto não entra para já. E o Georgie é um jogador que pontua uma média de entre 45 a 50, por isso optei pelo Guido Rodrigues, que tem vindo a performar melhor. Portanto, estas eram as minhas principais dúvidas nas raras, e ao fazer esta técnica aqui consigo filtrar e perceber quem é que eu quero que realmente vá a jogo. Claro, isto tudo sem ainda ter visto individualmente as lesões e os castigos e essas coisas, por isso podem vir a haver modificações lá amanhã de manhã, sexta-feira. Aqui nas amarelas a minha principal dúvida é do Coates, ele está com problemas físicos, não sei se vai fazer este próximo jogo e ele não está escalado, eu não o escalei. De resto, vou assim, olha, no Under 23 Lá Fonte para guarda-redes, Ibanhas de defesa, Jedson Fernandes e Zorgain como médios e Rafael Leão capitão. Na All-Star Limited, obviamente, estamos a falar das amarelas, vou com o Skriniar, vou com o Gunai, Einan, PP e Petkovic. Aqui houve algumas alterações de última hora. Eu tinha aqui, em vez do Zorgain, eu tinha o Lacroix e eu tinha puxado o Zorgain para aqui, para o lugar do Petkovic, mas decidi tirar fora o Lacroix. Ainda não confio assim tanto nele porque houve um jogo que ele fez a suplente e gerou-me algumas dúvidas, então optei pelo Petkovic neste squad e pelo Zorgain neste aqui. Acho que fica mais composto, ok? E depois aqui na Champions Europe vou com meia força porque os meus avançados estão lesionados, os meus melhores avançados que são Gerardo Moreno e Fekir. Então vou ter que ir com a terceira opção, que é o Felipe Anderson. Não é mau jogador, mas as odds de fazer uma grande performance são menores do que os outros avançados mencionados. Então vou com o Rui Patrício, Tomori, Arnold, Barella e Felipe Anderson. Depois na Challenger Europe acho que está bastante bem composto. Vou com o stack do Porto, Uribe e Taremi. E depois bons jogadores, ótimos jogadores de clubes grandes, que são o Adam, Inácio e Rafa. Na Underdog, antes de ir à especialista, na Underdog vou com o Trusty, um jogador da segunda divisão inglesa, que pontua bastante bem. Com o Perrin, que regressou de lesão. Guendouzi, capitão, e Evanilson. Ou seja,
Como podes ver, há aqui várias cartas que eu duplico, tanto na divisão 4 como na divisão 5, porque são jogadores que eu acredito, ou por outros motivos, podem estar desvalorizados ou algo do género, e eu aproveito para ter o duplo dele, e assim também me ajuda nas escalações. E depois na Specialist foi onde eu tive mais trabalho esta semana. Fui buscar aqui este jogador, o Andrew Gravilan, não conheço, mas é um defesa central titular do Reims, e o matchup dele não é muito difícil, vamos acreditar que faz uma pontuação razoável. E depois fui buscar aqui o Sadiku, exato, à segunda divisão espanhola, um avançado bastante barato e que tem vindo a ser titular no clube respectivo. Os outros três são para fazer grandes pontuações, assim espero, que é o Itz, o Danilo e o Dalar do Zenit. Vamos ver como é que sai. Eu nas duas Game Weeks anteriores tinha abdicado da Specialist, mas depois de ter falado com vários managers, percebi que é importante e interessante estar nesta competição. Investir em dois jogadores dentro das características necessárias, que são 40 pontos ou menos nos últimos 15 jogos. Investe-se aqui um bocadito, mas podemos ir buscar grandes rewards aqui nesta liga, nomeadamente cartas raras. Então acho que vale a pena, mesmo que estes jogadores depois desvalorizem, vale a pena tentar infinitamente esta liga, porque quando calha uma reward, pode calhar uma reward que paga todas esses jogadores que possam ter desvalorizado e ainda te dá retorno. Então acho que vale a pena, aumenta as odds, e vamos, quantos mais squads estiverem dentro, né, para ir a jogo, mais probabilidade de trazer cartas. Então estas são as escalações. Espero que tenhas gostado. Se souberes de algum DNP que esteja aqui, alguma informação relevante, deixa na zona de comentários abaixo. E é isso. Forte abraço, daqui é o Adri, e vamos juntos nesta aventura de treinadores virtuais de sucesso. Fui!